Boa tarde. O nosso tema é crescimento da população, e isso é uma coisa que pode refletir no nosso futuro, né? Pode ser um problema lá na frente, mas isso, na verdade, já é bem antigamente, que quando teve a fase do crescimento lento, que os animais ainda não eram domesticados e o povo era nômade. E aí, a taxa de crescimento, ela era bem baixa, porque a expectativa de vida ela era muito baixa, e quando as crianças nasciam, eram poucas as que conseguiam sobreviver. E aí, com a domesticação dos animais e a primeira revolução agrícola, a expectativa de vida aumentou, a natalidade também aumentou e a mortalidade começou a diminuir. E com isso, o crescimento da população foi aumentando. Ele ainda era lento, mas comparado a antes, ele estava bem melhor. Aí teve também a fase do crescimento acelerado, que foi depois da Revolução Industrial, que foi em 1750, e naquela época a população era de 700 milhões, mais ou menos, e em 1800 já estava com 1 bilhão de habitantes, então cresceu bastante. O maior impacto assim da Revolução Industrial foi o crescimento da população, mas ela também trouxe alguns outros benefícios, assim, que foi o avanço da medicina e trouxe também melhoras nas medidas para serem feitas na saúde pública, trouxe também é, o descobrimento da vacina da varíola, e mais ou menos no século XX, descobriram a penicilina e alguns antibióticos para combater as doenças. E todos esses aspectos foram fundamentais para o crescimento da população, já que agora pessoas iam começar a morrer menos, já que o avanço da medicina estava a medicina estava avançada e tinha esses medicamentos e vacinas. E aí a população vem aumentando cada vez mais, contanto que a gente está com 7,7 bilhões de habitantes. Mas esse crescimento populacional ele é meio desigual, porque nos países desenvolvidos é estável, só que nos países subdesenvolvidos ela continua acelerada. Sim, isso é uma coisa bem contraditória, né? Mas, enfim, eu vi uma vez que esse negócio do crescimento da população, conforme a Revolução Industrial, enfim, aconteceu, foi uma coisa que ocasionou que os dados demográficos começassem a entrar nos estudos econômicos e sociais, né? Porque antes não tinha, já que a população era muito pequena, então nem tinha por que colocar. Mas também tem teorias sobre esse crescimento e esse tipo de coisa, só que agora não lembro direito. Sim, tem 4 teorias demográficas, né? Então, a teoria demográfica, ela é onde ela aborda o ritmo do crescimento da população. E como a Freitas disse, tem 4 teorias. E uma dessas teorias é a teoria malthusiana, que ela foi criada por um inglês chamado Thomas Malthus, que essa teoria ela surgiu a partir do século XX. E essa teoria ela ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, que foi onde eles teve a explosão demográfica sobre os países subdesenvolvidos. E o objetivo dessa teoria era eles ter o controle da população que estava na miséria. E como a teoria disse, uma coisa que estava trazendo a população à miséria era o excesso de filhos. Tem também a teoria reformista, né? E ela foi elaborada em resposta da teoria quê? Neomalthusiana. Isso. E a teoria reformista, ela é totalmente oposta à teoria neomalthusiana. A malthusiana e a neomalthusiana. Ela também surgiu após a Segunda Guerra Mundial. E os neomalthusianos, eles acreditavam no subdesenvolvimento dos países como resultado do alto índice populacional. Já os reformistas, eles consideravam que esse crescimento populacional seria resultado do intenso progresso da exploração que sofreram os países menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos. As bases da teoria reformista seguem os ideais do sociólogo Karl Marx, né? Ele acredita que o problema
da pobreza no mundo seria estaria relacionado com a má distribuição de renda e que é desigual, né? E de acordo com a teoria reformista, se não houvesse a pobreza no mundo, as pessoas teriam escolaridade, saúde, higiene, tudo isso. Portanto, é exatamente a falta dessas condições que acarreta o crescimento desenfreado, sabe? O crescimento, a população estar desenfreada. Enfim. Então, e é como eu disse, esse tema, assim, do crescimento é um pouco meio problemático, assim, porque ele pode trazer diversas consequências. Mas as pessoas, elas acham que a população vai crescer e vai estar tudo bem, e que o mundo vai aguentar, mas, na verdade, não é bem assim, né? É verdade, porque muitos estudos já mostraram que se esse crescimento populacional continuar da forma que ele está, no futuro a gente vai ter a escassez de água, a falta de alimento, a pobreza em excesso, a maior quantidade de favela, esse tipo de coisa, além também do desemprego aumentar, porque conforme mais pessoas vêm e tal, a tecnologia ela vai avançando. E desde hoje a gente já sabe que a tecnologia ela ocupa o lugar do ser humano, né, na questão do mercado de trabalho e essas coisas. Só que as pessoas elas levam a questão do crescimento populacional para um lado muito social e econômico e esquece do lado ambientalista, que assim a população crescendo vai ter maior número de carros, veículos, enfim, indústrias, e a gente sabe que esses meios têm grande emissão de gás carbônico, que aumenta o efeito estufa. Enfim, a gente já sente esse efeito estufa hoje em dia, com as temperaturas bem elevadas, o ar mais seco e essas coisas. Então, imagina lá no futuro como que isso vai estar, entendeu? E também tem a questão de que aqui na zona urbana, nas grandes metrópoles e tal, além de já ter muita gente, está super populacionada, muita gente concorrendo pelo trabalho e essas coisas, não tendo nem lugar para morar, as pessoas vão fazer o êxodo urbano, que elas vão passar a viver na parte rural, e lá elas vão desmatar muito, a gente sabe disso, que elas vão buscar os recursos dela lá na zona rural, então vai ter grande número de desmatamento. O desmatamento também é uma questão que emite gás carbônico, que, enfim, vai aumentando cada vez mais ainda a questão do efeito estufa, e essas coisas. Como algumas soluções para esse problema, tem a questão da política do filho único da China, de 1979, que, como o próprio nome já diz, as pessoas só poderiam ter um único filho. E quem violava essa política podia ser multado, perder o emprego ou também ser obrigado a fazer um aborto. Só que essa política acabou em 2015, porque a China viu que ia ter um prejuízo lá para a economia deles. Porém, lá eles perceberam que mesmo depois da política ter acabado, as pessoas elas não tinham mais a vontade de ter tantos filhos assim que nem tinha antigamente. As pessoas, elas, enfim, perderam essa vontade. E ou elas tinham um único filho, ou elas não tinham nenhum. E isso foi mostrado também pela redução da taxa de natalidade lá na China. Então, acho que poderia sim ser uma solução essa política do filho único, onde as pessoas. Não sei se essa questão de ser multado viria muito em consideração, mas as pessoas terem essa necessidade de ter um único filho, ou no máximo estourando dois, para a gente não sofrer as consequências que eu já citei anteriormente. Então, eu concordo em partes, né, com o que você falou, porque, ajudaria no crescimento populacional, só que daria o direito dos pais, né, do casal. E aí, a pessoa pode até ter um aborto por causa disso, por causa do governo quer tirar, por causa da economia, por causa de tudo isso. Então, sei lá, Só não que concordo eu com acho essa que parte. aí
é uma questão de ponto de vista, né? As pessoas tinham que colocar na balança. Você prefere ter vários filhos e brigar por um copo de água e um prato de arroz e feijão? Ou você prefere ter um único filho que já supre a sua vontade, assim, tipo, um filho, tá bom. Você pode dar até uma melhor qualidade de vida para ele e viver no seu conforto ali com a sua água, sua comida bonitinha, sua moradia certinha e esse tipo de coisa. Então, acho que é bem relativo essa questão. Sim, e um filho e mais que um, tipo, três, é muita diferença, querendo ou não, porque a condição que você dá para um filho e para três é diferente, entendeu? Quando você tem um filho, você dá uma condição melhor para ele, né? Porque você tem que cuidar de um e cuidar de três é bem diferente. E parece que não, mas o crescimento populacional, tipo, ocasiona muitas coisas, né? Como a gente falou durante toda essa reunião. Sim. E a pior parte é as pessoas nem acreditarem em tudo que pode acontecer no futuro, né? Mas Sim, enfim. E é importante também as pessoas, assim, da nossa geração, começar a pensar, principalmente aquelas que querem ter 3 ou mais filhos, que pensem nessa questão. É verdade, gente. Então, acho que foi isso. Acho que é isso. Obrigada aí. Tchau. Tchau.